bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para analisar os capítulos 18, 19 e 20 de Os Tambores do Outono. E para a semana que vem eu quero que vocês deixem marcado aí, porque nós vamos ler os capítulos 21 e 22. Mas antes, eu só quero te lembrar que se você tem vontade de adquirir os seus livros de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana. Na maioria das vezes tem até frete grátis rolando por lá. Então sempre que vocês forem comprar os livros de vocês, puderem me dar essa força, né, de comprar pelo meu link, eu sempre ganho uma comissão quando vocês compram pelo meu link. Então sempre que vocês puderem me dar essa forcinha, o link tá aqui no box de descrição, e inclusive o link também do novo livro que será lançado aqui no Brasil, de Outlander, que é O Círculo das Sete Pedras. Vocês já estão sabendo desse livro? Comenta aqui abaixo se vocês já estão sabendo desse novo livro de Outlander, que será lançado aqui no Brasil no mês que vem já, tá? E lembra que eu falei pra vocês no último vídeo de Clube da Leitura que Roger ia à missa com a Brianna? Pois é, o Roger, ele é presbiteriano, né, e a Brianna, muito católica, ele iria acompanhá-la nessa missa, né, gente? Declaração maior de amor que essa ali pro Roger não havia, né? Ele foi criado num lar presbiteriano, o seu avô era pastor, inclusive, então ir à missa com a Brianna era um ato, assim, de amor escancarado. Algumas pessoas até que estavam presentes na missa nesse dia percebem, né, que ele estava completamente apaixonado por ela e que sim, era uma prova de amor. Mas parece que a Brianna não via de uma forma tão explícita assim. Bom, ele vai a essa missa com a Brianna. Durante a missa, em vários momentos, ele se sente um pouco desconfortável. Afinal de contas, não era um ambiente onde o Roger frequentava, não era um ambiente onde ele gostaria de estar. Ele estava ali somente por ela, né? Ele morava numa cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo sabia que ele era filho do pastor. E aí, gente, várias pessoas estavam olhando torto pra ele, né? O que não era novidade. Apenas duas senhoras ali, que eram vizinhas dele, foram gentis com ele. E, inclusive, ele apresenta até a Brianna, né, pra essas duas senhoras. A missa acontece do jeito que tem que acontecer. É uma missa de Natal, então é uma missa mais demorada. O Roger nos relata isso também. Ele conta pra nós também alguns dos rituais que estão acontecendo ali naquela noite na missa. E ele fala pra nós que tem um certo momento que ele até se pega rezando, né? Sem perceber, ele estava rezando. Eu achei esse trecho, gente, belíssimo. Ele fala que nas orações dele naquele momento, ele não estava pedindo a Deus para que ele pudesse ter a Brianna para si. Ele pede para que ele seja digno dela, que ele possa cuidar dela, e ele ainda fala: permita-me que eu a ame do modo correto. Gente, o Roger dos livros, ele é incrível. E na volta para casa, quando eles estavam passando ali às margens do lago Ness, o Roger, ele segura a Brianna assim e resolve falar tudo que ele tem pra falar pra ela. Ele fala que a ama, fala que a quer, que quer casar com ela, que ele quer dormir com ela assim, que ele quer passar a noite com ela, mas que ele quer se casar com ela. Pra surpresa da Brianna, né, gente? Porque ela queria muito o Roger, ela tinha muito desejo por ele, mas ela não podia aceitar o pedido de casamento dele naquele momento, né? Lembra do diálogo que acontece lá na série? Aqui acontece de uma forma parecida, exceto porque aqui a Brianna explica os seus motivos pro Roger, né? Eu não me recordo muito bem se na série ela explica os motivos dela pro Roger, mas aqui nos livros ela explica pra ele o porquê dela não aceitar este casamento, não dizer sim pra ele, apesar de achar que ela o amava. Porque ela fala pra ele: olha, eu acho que eu te amo, né? E o Roger, ele tá assim, enfurecido. Porque a Brianna fala: olha, Roger, se você quiser, a gente pode ir pra cama sim, mas eu não vou aceitar o seu pedido de casamento. Porque a Brianna gostava do Roger, ela confiava no Roger, ela tinha esse desejo por ele que também era muito forte, então ela não via mal algum em ir pra cama com uma pessoa que ela gostava, que ela confiava, que ela amava, né? Ela só não queria aceitar esse pedido de casamento agora. E aí o Roger, ele fica enfurecido, né? Mas como assim? Você aceita ir pra cama comigo, mas não quer se casar comigo? Lembra que na série ele também fala isso? Mas a Brianna explica pra ele o porquê. E, gente, maravilhosa, super sensata, né? Eu não discordo dela em hora nenhuma. Daí ela fala que quando ela se casar, ela quer se casar com essa pessoa e quer que seja pra vida toda. E ela lembra que quando ela tava vendo as fotos que o Roger deu pra ela, né, do casamento da Claire e do Frank, a Claire tava muito feliz. Naquele momento a Claire tinha muita certeza de que queria passar o resto da sua vida do lado do Frank. Mas aí mais tarde a Claire conheceu o Jamie, né?
nas circunstâncias que aconteceu, e ela acabou se apaixonando perdidamente, e ela via, pela maneira como a Claire falava do Jamie, que ela não teria como evitar aquilo, né? Foi um amor que aconteceu de uma forma natural, de uma forma bonita, ela não culpava a mãe dela por isso. Mas esse amor que ela conheceu, e que de fato foi o grande amor da vida dela, que é o Jamie, impediu ela de cumprir a promessa que ela havia feito pro Frank lá atrás, quando eles se casaram, né? De que eles ficariam juntos pra sempre, e ela não pôde honrar com essa promessa, porque conheceu o James, se apaixonou por ele, tudo que a gente já sabe. Então ela não queria que isso acontecesse com ela. Eles não poderiam ficar juntos ainda, porque o Roger tinha seus estudos para terminar em Oxford, né? Tinha seus trabalhos, e a Brianna tinha o seu último ano na faculdade lá nos Estados Unidos. Então eles teriam que passar esse ano separados. E se nesse ano que eles estivessem separados, acontecesse de alguém se apaixonar por outra pessoa? Como que ficaria, né? Então esse é o grande motivo pelo qual a Brianna não aceita se casar com o Roger ainda. Ele acaba entendendo os motivos dela, né? Eles terminam esse capítulo assim, né? Mais pra cá do que pra lá. O Roger, ele entende muito bem os motivos dela, depois que ela explica, e ele fala, olha, você pode ficar tranquila, porque eu vou lhe esperar. E aí a gente já vai lá para setembro de 1767, né? O Ian, ele já havia retornado ao convívio de Jane e Claire, que ainda estavam nas montanhas, e ali eles iriam permanecer por cerca de um ano. Isso porque o Jamie, ele decide aceitar a proposta do Tryon e vai começar a construção de Reed, gente. Finalmente, um dos momentos mais emocionantes para mim da quarta temporada na série é a construção de Reed. Ver a felicidade, ver Claire, Jamie e Ian construindo o lar deles, assim, foi um dos momentos mais maravilhosos da quarta temporada pra mim, e eu espero que aqui nos livros seja tão empolgante quanto, porque eu acho que foi um dos poucos momentos empolgantes que eu vi lá na quarta temporada. O Jamie, ele não queria mais retornar pra Cross Creek, né, por todos os motivos, gente. Tinha um negócio do sargento, tinha um negócio também da escrava da Poliana, e por mais que ela estivesse longe, as coisas estavam acontecendo em Cross Creek, né. Tinha um compromisso dele com a tia Jocasta, né, porque a tia Jocasta poderia exigir a qualquer momento que ele assumisse River Run, então ele queria realmente ficar afastado daquele local. E fora a sensação, né, gente, o Jamie é um homem das montanhas, ele é um Highlander, né, então ele queria muito ficar ali na montanha, queria se sentir vivo novamente, porque só ali naquele local, né, nas montanhas, perto da natureza, os pés no chão, é que ele realmente se sentia em casa. Então ele não queria mais adiar aquilo, já que ele ia aceitar a proposta do Tryon, por que não começar essa construção de Reed agora, né? Ele e o Ian começam a construir ali uma cabana, a princípio é uma cabana singela, só para eles dormirem mesmo à noite, né, não passarem frio, não enfrentarem chuva. Detalhe, que faltava 2 meses para que o inverno chegasse, o inverno cruel, rígido mesmo, então eles tinham apenas 2 meses para terminar ali a construção de uma cabana fixa, onde eles estariam protegidos do frio, onde eles conseguiriam guardar, estocar sua comida longe dos animais. Então era assim, né? O tempo é ruim e a Sapucaí é grande. Eles precisavam agilizar mesmo esse processo, essa construção dessa cabana. A Claire nos relata, né, que ela estava meio apreensiva. Por quê? Porque a região ali era uma região selvagem, né? Inclusive ela vê um felino que deixa ela assim com as pernas bambas, né? Ela fala que era de uma majestade, que era de uma magnitude, que na hora ela não ficou com medo, mas que depois, pensando assim, né, o que poderia me acontecer se esse bicho tivesse me atacado? Aí sim ela fica com medo. Então assim, ela vai descrevendo pra nós como que é a mata ali, né, como que ela é densa, a mata na região, como existem muitos animais selvagens por ali, e isso deixa ela um pouco apreensiva, mas no momento não havia muito que ser feito, eles precisavam mesmo era agilizar esse processo, essa construção dessa cabana, para que eles relaxassem um pouco mais. E para nossa surpresa, gente, Jane e Ian, eles constroem a primeira cabana ali, né, como eu disse para vocês, singela, simples, pequena, em apenas 2 dias, sem nenhum prego, apenas com o auxílio de um machado e de um facão, gente. Mas o Jamie, ele revela pra Claire que ele tinha planos muito ambiciosos, né? Ele mostra pra Claire a Cordilheira Alta e fala, olha, a nossa casa vai ficar ali. E ela fala, mas eu pensei que a cabana ia ficar em outro lugar. Ele fala, não a cabana, Sassenach, eu tô falando aqui da casa grande. E ele fala como que vai ser a casa grande, do jeitinho que a gente viu lá em Fraser's Ridge, né? Uma casa na colina onde nascem os morangos, que é o símbolo da casa Fraser. O Myers, ele não fica com eles porque ele havia pegado a responsabilidade de avisar a tia Jocasta da decisão do Jamie e da Claire, e também de pegar o pouco dinheiro que eles tinham e ir lá e trocar por suprimentos, né, por coisas que eles poderiam precisar, tanto para se alimentar quanto para construção. E aí 1 mês depois, muito rápido, porque eles não imaginavam que o Myers iria conseguir retornar antes do inverno. Para eles o Myers só iria conseguir retornar depois da primavera, mas não, ele já consegue retornar com vários suprimentos, inclusive com um presente da tia Jocasta, que era uma cama de penas, que a Claire estava assim, né,
doidinha pra deitar, pra ter pelo menos um pouquinho de luxo, já que luxo ali, né, gente, era realmente luxo mesmo, não existia ali naquelas montanhas. E quando o Myers retorna depois desse mês, né, as coisas já estavam tomando mais forma, já haviam 2 barracões, eles inclusive já tinham adquirido um porco branco, era o único animal que eles tinham até o momento. E com a chegada do Myers, o Jaime ele decide que vai escrever uma carta pro governador falando que eles vão aceitar a terra, né? E para dar também a descrição da terra. O Duncan Hines, ele retorna com o Myers, ele estava em Cross Creek e retorna com o Myers, e o Jaime deixa ele emocionadíssimo. O Jaime oferece para ele uma terra para construir uma casinha para ele, para chamar a terra de sua, né? E ele fica extremamente emocionado porque se ele estivesse na Escócia, provavelmente nem vivo ele ia estar mais, gente. Ele não tem uma das mãos, o que faz com que ele... Gente, ele não tinha pretensão nunca de ter a sua própria terra, a sua própria casa, por não ter uma das suas mãos, né? Provavelmente se ele estivesse na Escócia, ou ele estaria morto, ou estaria mendigando. Ele não poderia trabalhar numa terra como agricultor, então aquilo pra ele, gente, era um presente, assim, surreal. Ele aceita emocionadíssimo, mas o Jaime pede 2 favores pra ele. Olha, ele fala assim, eu preciso que você me ajude a encontrar pessoas para morar aqui em Bridge, né? Eu preciso de colonos e eu preciso que você viaje por essas regiões, por essas redondezas e consiga encontrar os nossos companheiros que estiveram presos conosco lá em Culloden. Lá depois de Culloden, na verdade, né? Eu preciso que você encontre esses homens e os traga pra cá. E o segundo favor é que eu quero que você se estabeleça lá junto da minha tia Jocasta. Eu quero que você fique junto com ela, porque ela precisa de um homem de confiança e eu sei que esse homem é você. Ele fica meio receoso, ele temia lidar com aquelas responsabilidades que a tia Jocasta tinha que lidar, né? Mas ele fala, olha, você pode ficar tranquilo, porque a minha tia já sabe muito bem o que tá fazendo. Ela só precisa de um homem ali mesmo, de aparências, né? Porque, na verdade, era o homem quem tinha que dar a palavra final. Então, mesmo receoso, o Duncan, ele acaba aceitando essa proposta do Jaime. E alguns dias depois, o Duncan e o Myers, eles se despedem de Jaime, Ian e Claire, eles ficam sozinhos novamente. E o Duncan, ele está indo para um encontro que acontece anualmente ali na região, né, dos escoceses, que eles se reúnem para conversar, para falar também das suas prosperidades do ano, e a tia Jocasta ia estar nesse encontro. E o Jaime manda um recado para ela e fala, olha, fala com a minha tia que nem esse ano e nem no ano que vem eu vou poder me juntar a ela, mas daqui a 2 anos eu também estarei lá neste encontro junto com os meus homens. Gente, esse trechinho me deixa tão emocionada, tão bom vê-los felizes novamente depois de tanto tempo, né? A gente já sabe que vai durar pouco, a gente já sabe disso, mas vamos curtir cada momentinho, né? E aí a gente já está em outubro, né? Em outubro eles recebem uma visita ilustríssima. Eram novos amigos, eram pessoas que eles haviam recém-conhecido, mas já haviam se tornado assim, né? Muito amigos deles. Que eram os índios, lembra dos índios que eles encontraram, né? No episódio do urso. Então eles acabam indo lá. Na verdade, quem vai é só o homem mais velho. Vai 2 mulheres e uma jovem. Aí vocês se lembram daquele trecho que a gente tem lá na série da Índia que sonha com a Claire, né? É isso aqui que tá acontecendo nesse momento, mas de uma forma um pouco diferente, né? Porque eles estão indo lá jantar com Claire e Jaime, levar alguns presentes, já que o urso que o Jaime matou foi recebido, assim, na vila deles de muito bom grado. Então eles foram e levaram algumas lembrancinhas, algumas coisas que seriam úteis para Claire e Jaime, como um agradecimento do urso. E olha, deixa eu contar pra vocês que o sonho que ela teve foi o mesmo sonho que ela teve na série, assim, tintim por tintim. Se vocês estiverem com dúvidas, é só retornar lá no episódio da 4ª temporada. Eu vou deixar aqui passando na tela qual que é esse episódio, pra vocês irem lá e darem uma olhadinha no que ela fala do sonho, mas o sonho que ela tem com a Claire é o mesmo, exceto por uma coisa. Ela havia sonhado com a Claire e ela havia encontrado também uma safira, e essa safira eles acreditavam que era uma pedra sem medo, e essa pedra acabava curando várias pessoas ali na tribo. Então ela atribuía essa safira como se fosse um presente da Claire, e ela vai agradecer a Claire por esse presente. E ela também sonha com a Claire, e em pouco tempo depois eles veem tanto a Claire quanto o Jaime na mata, lá com a questão do urso e tal. E ela acaba associando, olha, essa foi a mulher com quem eu sonhei. E aí o que eu disse pra vocês aqui que é diferente, é que lembra que ela fala pra Claire não se sentir culpada porque a morte é enviada pelos deuses? Então aqui ela fala que, na verdade, a doença é enviada pelos deuses, que não será sua culpa, não se preocupe. E aí eu fiquei imaginando, será que isso aqui é uma diferença na tradução? Porque, né, eu não tô lendo o livro original, o livro que eu tô lendo é o livro que já tá na versão traduzida para o Brasil. Então, será que há alguma falha na tradução? Ou realmente aqui nos livros ela quis dizer doença e não morte? Então eu fiquei com essa dúvida e eu não sei, né, se essa fala dela aqui tem o mesmo propósito
que a fala dela tem na série, né? Na série, essa fala dela justifica a morte dela mais tarde. Aqui nos livros eu não sei ainda muito bem se é uma diferença mesmo na tradução ou se essa fala dela quer se referir a um outro momento. Vocês que já estão mais à frente nos livros, o que vocês acham? É só uma diferença na tradução mesmo ou é alguma coisa a mais? Deixem aqui nos comentários. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau!